É possível ter um casamento à prova de adultérios, à prova de crises? É possível viver um casamento duradouro, fortalecido, consolidado, edificado? É possível ter um casamento à prova da infidelidade? Como se viver um casamento sólido? Como se obter, como construir um casamento forte, sustentável, duradouro? Como se viver uma vida a dois capaz de suportar todos os reveses da vida, todos os reveses que a vida nos propõe e todos os intempéries que aparecem? Como se obter um casamento mais forte, capaz de vencer toda a inclinação ao divórcio, ao adultério, à infidelidade? Como se obter um casamento duro de se acabar, ou seja, um casamento que não se acaba, mas que vivem até que a morte os separa. É possível um casal falar a mesma língua, ter a mesma opinião, andar no mesmo caminho, no mesmo sentido? Isto é possível? Qual é o conselho da palavra de Deus para este casal duro de acabar? Este casal que é mais poderoso do que qualquer crise, em qualquer momento e em qualquer circunstância. É possível? O que vocês acham? É sobre este assunto que eu quero falar, sobre a perspectiva do Espírito Santo. Se a palavra de Deus nos dar o caminho para um casamento forte, edificado, sustentável, duradouro, duro e capaz de resistir, duro de acabar e capaz de resistir às tentações, às inclinações e os desejos pecaminosos que possam destruir a aliança, o compromisso e a união deste casal. Se a palavra de Deus nos dar o caminho, então tudo é possível quando a palavra de Deus se posiciona sobre tal assunto. E é sobre isto que eu quero falar com vocês, sobre um casamento duradouro, fortalecido, edificado, duro de acabar. Não acaba. Ele é mais poderoso do que o adultério, do que as traições, do que qualquer crise, e não há inclinações pecaminosas que possa destruir esta união que está consolidada, que está alicerçada, é duradoura e sustentável. Mas como chegar, como atingir isto? Vamos olhar da perspectiva da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, nas palavras do apóstolo Pedro, o Espírito de Deus, o Espírito Santo está agora usando Pedro para tecer uma palavra que é o ponto onde tudo precisa convergir, onde tudo começa. Para um casamento sustentável, duradouro, duro, ou seja, capaz de resistir. Quando eu digo duro, é que ele não cede às tentações, ele não cede à crise, ele não cede à infidelidade, ele não cede aos reveses da vida, não, ele não cede aos intempéries da vida, aos problemas da vida, não. Ele é duro, firme, duradouro, forte, está consolidado e fortalecido, e ele vence todos os problemas. Mas aqui está o segredo, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: finalmente, o apóstolo Paulo começa o versículo 8 dizendo: finalmente, sede todos de igual ânimo. A palavra finalmente é a palavra tutelos do grego, que significa ponto e vírgula. E nós sabemos que todas as vezes que ponto e vírgula aparecem num texto,
está buscando um intervalo maior do que uma vírgula e menor do que um ponto final, tendo o propósito de chamar a atenção da pessoa para aquele ponto específico. Ele quer prender a atenção daquele indivíduo, daquela pessoa, naquele ponto, por um período, por um instante. E todas as vezes que este ponto e vírgula aparece, ele tem o propósito de sinalizar que aquele ponto é importante e precisa se dar atenção, precisa de atenção, precisa ser levado em consideração. Não pode ser ignorado, desprezado. Não pode se ler o texto e passar como se aquele ponto e vírgula não existisse ali. Então, quando Pedro diz, finalmente, ele usou o termo grego tutelos para prender a atenção do casal por um instante, porque este ponto é o ponto mais importante de tudo que Pedro vinha falando sobre família, sobre casal, sobre marido, sobre esposa, sobre filhos. Agora Pedro usou um termo dizendo, eu deixei para o final das minhas palavras a parte mais importante que eu quero relatar em tudo que eu escrevi sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos e etc. E Pedro começa dizendo, finalmente sede todos de igual ânimo. É claro que nós precisamos entender o que significa as palavras do apóstolo Pedro quando ele diz, sede todos de igual ânimo. Mas antes de nós compreendermos o que está por trás das palavras do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, eu gostaria de ler este mesmo versículo, agora na versão amplificada. Na versão amplificada diz assim, finalmente, todos vocês tenham a mesma opinião, unidos em espírito, simpáticos, fraternos, bondosos, corteses, compassivos uns com os outros, como membro de uma mesma família, humildes em espírito. A palavra de Deus, na Bíblia amplificada, a palavra em espírito aparece duas vezes. Por quê? Por que na Bíblia amplificada a palavra em espírito se destaca? Porque o que quer que esteja no espírito é exatamente o que será reproduzido na vida e na conduta de uma pessoa. É no espírito onde se constrói um casamento sustentável e duradouro. É no espírito que vence as crises. É no espírito que vence os reverses da vida, os intempéries da vida. É no espírito que se vence o divórcio. É no espírito que se vence o adultério, a fornicação, a inclinação para a infidelidade. A palavra do Senhor, quando Jesus estava conversando com a samaritana ali naquele poço, Jesus disse, haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Até mesmo a verdadeira devoção a Deus, ela se dá no espírito. Então, no espírito se constrói um casamento sustentável, duradouro, duro, resistente, capaz de vencer todos os problemas e não acaba. O casamento não acaba. Quando ele é consolidado, quando ele é edificado no espírito e não na carne. No espírito se estabelece a aliança verdadeira. Na carne pode até se dizer o sim, quando se está fazendo a troca das alianças. Mas é no espírito que a aliança permanece forte, consolidada, sustentável e duradoura. Porém, na Bíblia amplificada diz, finalmente, todos vocês tenham a mesma opinião, unidos em espírito, simpáticos, fraternos, bondosos, corteses, compassivos uns para com os outros,
como membros de uma mesma família, humildes em espírito. Ou seja, o que quer que esteja no espírito é exatamente o que será reproduzido na vida e na conduta de uma pessoa. Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz: onde não há espírito, o corpo físico morre, pois não há vida no corpo físico. A vida do corpo físico é o espírito. Então, onde não há espírito, o corpo físico morre. Aonde não há espírito, o casamento acaba. Aonde não há espírito, os relacionamentos terminam. Aonde não há espírito, é possível cometer-se infidelidade, adultério. É possível ser derrotado pelas paixões da carne. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então há uma batalha, há um combate, há uma tensão. A parte que você alimentar será a parte que irá dominá-lo e vencê-lo. Vamos lá. Quero tecer 3 pontos estratégicos para dar continuidade com a nossa reflexão. Não demora muito tempo, um casal recém-casados, eles irão descobrir as diferenças entre o mundo. Ou seja, como um homem e uma mulher pensam e sentem. No começo do vídeo eu disse, é possível um casal, é possível um matrimônio pensar as mesmas coisas e ter as mesmas opiniões, andar no mesmo caminho, no mesmo sentido? Vamos lá. Porém, o marido e a esposa só precisam permanecer comprometidos com o casamento e trabalhar seriamente para aprender e compreender um ao outro. Então, à medida que crescem juntos, ao longo dos anos começam a pensar da mesma maneira e ver as coisas pela mesma perspectiva. Então, com o tempo, porque no namoro, no noivado, há um esforço, há um trabalho muito acentuado para se mostrar o seu melhor e não as suas falhas, não a sua maneira real de pensar e de sentir. No namoro e até mesmo no noivado, tendem a suplantar essas inclinações, mas com o casamento e com o passar do tempo, o casal começa a aprender que aquele homem ou aquela mulher tem uma maneira de pensar e de sentir as coisas. E neste momento, o que eles precisam? Estar comprometidos com o casamento pela aliança, unidos no espírito e lutar para entender e compreender um ao outro. E na medida que o tempo passa, eles vão se fortalecendo, se edificando, eles vão crescendo mutuamente a ponto de começar a pensar da mesma maneira e ver as coisas sobre a mesma perspectiva. Agora eu pergunto, de como isto é possível? Só existe um meio de estabelecer o ponto onde todas as divergências precisam convergir para, a partir daí, se pensar da mesma maneira e ver as coisas sobre a mesma perspectiva. Só existe um meio, só existe um caminho, a palavra de Deus. E é justamente isto que Pedro começa o versículo 8 do capítulo 3 de 1 Pedro dizendo: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Então, é deste ponto que Pedro chama atenção para um casamento duradouro e sustentável. Porém, quando este nível de unidade, enfim, é atingido, traz poder para o casal, poder para o casamento. Quando nós atingimos este nível de compreensão, quando nós atingimos este nível de maturidade,
quando nós atingimos este nível a ponto de ver as coisas sobre a mesma perspectiva e se ter a mesma opinião, estudar ao casal poder para vencer todos os reveses da vida, e não há absolutamente nada capaz de destruir este matrimônio. Para isso nós precisamos entender as palavras de Pedro, quando ele diz que devemos ser todos de igual modo. Ele diz: sede todos de igual ânimo. O que seria ser todos de igual ânimo? O que Pedro queria dizer com isso? Pedro, ele mostra que este é o desafio de todo casal. Pedro, já nos seus dias, estava chamando atenção para o casal, chamando atenção para o cônjuge, de como se tornar um casamento forte, consolidado, sustentável e duradouro. Ele estava agora desafiando o casal, como ele está desafiando os casais dos nossos dias atuais. Esse é o desafio proposto ao marido e à esposa desde o início dos tempos. Pedro diz: finalmente, sede todos de igual ânimo. Ou seja, o termo que Pedro utilizou, o termo grego, para as palavras igual ânimo, provém da palavra grega ramafron. A palavra ramafron significa uma pessoa ou duas pessoas com a mesma mente e concordante entre si. A palavra que Pedro utilizara quando diz: finalmente sede todos de igual ânimo. A palavra igual ânimo é a palavra grega ramafron. A palavra ramafron significa duas pessoas com a mesma mente e concordante entre si. O que seria isso? Seria duas pessoas do mesmo tipo, com a mesma mente e com a mesma perspectiva, com as mesmas opiniões, com as mesmas ideias e pensamentos. Talvez você esteja pensando agora: isto é impossível. Se a palavra de Deus diz que é possível, então é possível. O grande X está no ponto onde tudo precisa acontecer. Na Bíblia Amplificada diz: finalmente sede todos vocês unidos em espírito. Isto se dará no espírito. Isto se dará no espírito. Quando Pedro utilizou o termo grego ramafron, duas pessoas com uma mesma mente, concordantes entre si, duas pessoas com a mesma opinião, duas pessoas com a mesma perspectiva, desenvolvendo os mesmos desejos, isso pode destruir a ideia de que somos pessoas diferentes. Verdade, somos pessoas diferentes, mas podemos nos tornar a mesma pessoa, com o mesmo pensamento, com a mesma opinião, no Espírito, a partir da Bíblia Sagrada, a partir do conselho de Deus, a partir das instruções de Deus. A palavra ramafron significa duas pessoas com a mesma mente, com a mesma opinião, concordante entre si. Esta palavra, quando composta, a palavra ramafron, quando ela é composta, ela significa ter a mesma mente, pensar igual, sentir igual, ver as coisas da vida sobre a mesma perspectiva, ser semelhante em pensamento, raciocínio e conclusões. Como isto é possível, meu Deus? Precisam querer entender um ao outro.
Como que isso é possível? Como é possível ter a mesma mente, pensar igual, sentir igual, ver as coisas da vida sobre a mesma perspectiva, ser semelhante em pensamento e raciocínio e condições? É possível quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é aquela qual as vossas vidas são norteadas. Quando você se esforça para pensar sobre a perspectiva da palavra de Deus, do ponto de vista de Jesus Cristo, é possível que nós, os casais, tenhamos sim o mesmo pensamento. Sempre que você divergir, sempre que conflitar entre dois pensamentos, entre ideias, entre conclusões, entre perspectiva, façam a mesma pergunta um para o outro. No meu lugar, o que faria Jesus? No meu lugar, o que faria Jesus? Quando nós nos unimos através da Bíblia em espírito, é possível sim ter o mesmo pensamento, ter as mesmas conclusões. Por quê? Porque o casal irá ver a vida da perspectiva da palavra de Deus. Ele irá olhar para o casamento, para as divergências do olhar clínico de Jesus, a partir da visão de Jesus, a partir da visão do Espírito Santo. Então, quando nós estamos unidos em espírito e não na carne, não nos desejos, nas paixões, nas inclinações pecaminosas, claro que haverá divergências e conflitos, e as partes certamente se destruirão. É por isso que há adultério, é por isso que há divórcio, é por isso que há casamentos destruídos, porque estão unidos na carne, estão unidos nas paixões, estão unidos nos desejos sexuais. Mas a palavra de Deus nos diz, na Bíblia Amplificada está até mais claro, diz: finalmente, todos vocês tenham a mesma opinião, unidos em espírito. Quando nós estamos unidos em espírito, então é possível sim ter a mesma opinião. Por quê? Porque somos guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que norteia, é o Espírito Santo que nos conduz. Nenhuma decisão será tomada de forma precipitada, não. As nossas ações, os nossos passos serão dados pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: finalmente todos vocês tenham a mesma opinião, unidos em espírito, simpáticos, fraternos, bondosos, corteses, compassivos uns para com os outros, como membros de uma mesma família, humildes em espírito. Tudo é possível quando a humildade ela é uma realidade no casamento. Quando não há humildade no casamento, quando não há humildade na esposa, no esposo, os conflitos, eles suplantam o que é lógico, o que é digno, o que é honroso, aquilo que agrada ao nosso Deus, e é aquilo que o Espírito Santo espera do casal. O primeiro passo para se ter a mesma opinião é estar unido em espírito através da palavra de Deus, no Espírito Santo, no Espírito de Jesus de Nazaré. Segundo, para se ter um casamento duradouro, sustentável, se ter a mesma opinião, a mesma mente, enxergar as questões da vida com a mesma perspectiva, estar no mesmo sentido no caminho, é ter humildade. É ter a humildade de reconhecer que sempre há oportunidade para se melhorar o diálogo, para se melhorar o relacionamento, para se melhorar a convivência, para melhorar a vida. É reconhecendo que sempre haverá oportunidade para se trabalhar. E a palavra que Pedro utilizou, a palavra ramafron do grego, significa ter a mesma mente, pensar igual, sentir igual, ver as coisas da vida sobre a mesma perspectiva, semelhantes em pensamento, raciocínio e conclusões. Ou seja, como isto é possível? Nós precisamos querer entender a outra pessoa. Para isso, eu até gosto de uma analogia espiritual.
Quando nós olhamos para a história de Jesus e as palavras de Jesus, Jesus deixou muito claro que ele trabalhou para revelar o Pai. Porém, quando nós voltamos na antiga aliança, tudo o que o Pai fizera foi para revelar o Filho. O Pai trabalhou continuamente para revelar o Filho, para revelar o Filho à nação de Israel. Porém, o Filho veio, o Filho trabalhou incansavelmente para revelar o amor do Pai. Tudo que o Filho fez foi para revelar o Pai, conforme está em Lucas capítulo 10, versículo 22. Porém, quando o Espírito Santo veio, o Espírito Santo trabalha para revelar o Filho, para revelar a grandeza do Filho, o amor do Filho, através da igreja. A palavra do Senhor em João capítulo 16, versículo 14 diz: o Espírito me glorificará. Jesus estava dizendo, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então o Pai trabalhou para revelar o Filho. O Filho veio, trabalhou para revelar o amor do Pai. O Filho foi, o Espírito Santo veio. Agora o Espírito Santo recebe do Filho. O Espírito Santo age no nosso espírito, nas nossas vidas, para revelar Jesus de Nazaré. Então aqui está o segredo. O segredo está em você trabalhar para buscar o mesmo pensamento, a mesma mente, olhar a vida e as questões da vida sobre a mesma perspectiva. Mas isto é possível quando nós estamos unidos em espírito, e só é possível estar unidos em espírito através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o elo. Se o Espírito Santo existir no casamento, este casamento nunca acaba. Este casamento é sustentável e duradouro. Nunca haverá adultério. Mas se o Espírito Santo não existir neste casamento, então as mazelas, as inclinações pecaminosas, o adultério, a infidelidade predomina, suplanta aquilo que deveria existir e leva à destruição total do casamento e até mesmo o divórcio e etc. Tantas outras coisas ruins acontecerão. Porém, quando o Espírito Santo, que é o elo, quando o Espírito Santo nos une, e quando nós estamos unidos em espírito, quando nós estamos unidos em espírito, então nós agimos em espírito sobre a perspectiva da Bíblia, sobre o conselho do Espírito Santo. Nós agimos sobre o poder do Espírito Santo. Não é simplesmente viver a vida, não, é trabalhar, é construir a vida. A vida não está pronta, é construir cada dia, é viver cada dia de forma responsável, humilde e humilde. É tornar cada dia, é tornar cada instante uma dádiva de Deus. A vida não está construída, o casamento não é algo pronto, precisa ser construído. Pedro deixou a parte principal dos seus aconselhamentos quando diz: finalmente sede todos de igual ânimo. Pedro usou o termo grego para dizer que nós precisamos ter a mesma mente, pensar igual, sentir igual, ver as coisas da vida sobre a mesma perspectiva, semelhantes em pensamentos, raciocínios e conclusões. Como? No Espírito. Tudo isto é possível quando nós estamos unidos no Espírito e não na carne, nas paixões, nos desejos sexuais, na beleza, porque o tempo passa, o casal vai envelhecendo, o tempo é um inimigo, mas quando nós estamos unidos em espírito não há velhice. Salmos 1 diz que seremos como árvore plantada junto a correntes de água, que as folhas não murcham, sempre haverá o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que nos dará rejuvenescimento, vida, mas esta vida está no Espírito, o vigor está no Espírito e não na matéria, e não na carne. Porém, o Espírito Santo nos dá o conselho
que devemos estar unidos, fortalecidos e edificados e ter o mesmo ânimo, o mesmo pensamento, a mesma atitude, o mesmo raciocínio e buscar as mesmas conclusões. Quando e como isto é possível? É possível quando a Bíblia é a parte principal da casa. É possível quando a palavra de Deus é a parte essencial da casa. Quando a Bíblia tem a voz dentro de casa. Então é possível sim. É possível você ceder a esse pensamento machista. É possível você ceder a esse pensamento vaidoso e orgulhoso. É possível sim deixar que o Espírito Santo venha fluir e tornar este casal. Por quê? Qual é o ponto onde as opiniões, os pensamentos, a mesma visão sobre as questões da vida e ter a mesma perspectiva? Quando e como isso é possível? Quando você olha para a vida com os olhos de Jesus. Quando você olha para o casamento com os olhos de Jesus. Quando você olha para os reveses da vida com os olhos de Jesus. Quando você age como Jesus agiria. Se você agir como Jesus agiria, você jamais cometerá adultério. Ah, mas pastor, fulano cometeu adultério, porque o Espírito Santo não reside naquele casamento. É possível? É. Quando nós estamos ligados em espírito. Pense nisso. O Espírito Santo está no teu casamento ou não? Que o Eterno nos dê dias melhores. Fiquem com a paz de Jesus. Amém.